Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. A prudência. Este é o 6º e último vídeo, como parte de As Virtudes Cardeais, em Reflexões por um Espírita. Fundo musical, música e letra do pianista italiano Ludovico Einaudi, o tema do filme O Leitor, a música belíssima, Primavera. O espírita necessita o raciocínio da fé. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, seja essa fé raciocinada com estribos na razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Sumariamente, as virtudes cardeais são as principais regras de conduta comportamental para que a humanidade possa se bem relacionar com vistas ao bem-estar social. Entretanto, o objeto magno deste relacionamento social entre nós, os humanos, é o cumprimento do preconizado pelo Nazareno Cristo Jesus. No amai-vos como vos amo. E assim, produzir-se a matéria-prima existencial do universo, o amor. Feitas em vídeo anterior, as definições vernaculares, etimológicas e filosóficas acerca do significado da palavra prudência. Sigamos agora as definições teológicas e as reflexões minhas como conclusão. Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, que é arrimada nas Escrituras Sagradas, notadamente no Livro da Sabedoria, Livro de Salomão, no seu versículo 7 do capítulo 8, nós temos, abre aspas, e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são os frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Fecha aspas. Já verificamos que o conceito teológico das 4 virtudes cardeais, inicialmente, derivou-se do esquema de Platão, que fora adaptado pelos pais da igreja, notadamente Santo Agostinho, um bispo africano em Hipona, e Santo Ambrósio de Milão, um bispo alemão na Itália, contemporâneos do século IV. Mais tarde, no século XIII, tipificou-se também pelo estudioso aristotélico clérigo dominicano Santo Tomás de Aquino. E, segundo o Catecismo da Igreja Católica, na edição típica vaticana, publicada em 1992, entre os artigos 1805 e 1809, as virtudes cardeais são tipificadas e a palavra prudência está descrito em seu artigo 1806, onde, abre aspas, artigo 1806, a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Fecha aspas. E, em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, o livro sapiencial de Salomão, aprendemos que, abre aspas, o homem prudente vigia os seus passos. Fecha aspas. Nos termos descritos no primeiro Evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nós observaremos que, abre aspas, sede ponderados e comedidos para poderdes orar. Fecha aspas. E seguindo Aristóteles no século XIII, o teólogo e filósofo dominicano Tomás de Aquino escreveu que a prudência é a reta norma da ação. Não se confunde nem com a timidez, nem com o medo, nem com a duplicidade, nem com a dissimulação. É chamada auriga virtutum, ou seja, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. Assim sendo,
com maravilhosas e tantas definições sobre prudência, vamos às humilíssimas reflexões minhas. Um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Conquanto afirmado com certa razão pelo estagirita Aristóteles, que a prudência não se confunde com a sabedoria, pois prudência é antes um equilíbrio entre o medo e a coragem, ao se exteriorizar a ação objetiva de um subjetivo pensar. E sabedoria é infinitamente mais que isso, posto ser o conhecimento de um todo complexo, subjetivo e objetivo, incluindo a grande inscrição do frontispício do oráculo de Delfos, onde conheça-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. Digo eu, que a prudência como virtude cardeal é muito mais sabedoria do que qualquer outra definição. Haja vista que a prudência, como a auriga virtutum, no dizer de São Tomás de Aquino, ou condutor das virtudes, ou ainda mais como orientador de todas as virtudes, considerando que somente se tem a real virtude aquele que é antes sábio que virtuoso. A virtude da prudência irá, no assertivo dizer de Salomão em seu livro da sabedoria, no versículo 7 do capítulo 8, asseverando que saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Portanto, o sábio dos sábios, o grande filho de Davi, o rei justo e perfeito, com todo o raciocínio possível, nos diz que as virtudes são frutos da sabedoria. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, indago-me a mim próprio. Para que sejamos virtuosos em temperança e prudência, em justiça e fortaleza, o que fazer? E respondo-me em reflexão, com o único propósito, nos prepararmos e nos qualificarmos a um bom relacionamento humano para que possamos colocar em prática as virtudes espirituais que nos conectam ao Criador de tudo que é criado, o Senhor nosso Deus, que está em toda parte. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, esse relacionamento somente será louvado, será consagrado, como justificado aos olhos de Deus, quando por sabedoria praticarmos as virtudes cardeais, praticando a caridade segundo a entende o Mestre Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Caridade descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos foi presenteado por Allan Kardec. Qual seja, em resposta à pleiade espiritual da verdade, nos responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, finalizo a série das virtudes cardeais em reflexões por um espírita, mas não sem antes tributarmos louvores ao Criador mental de tudo que é criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.